Nós, na semana anterior, quando falámos deste assunto, estávamos ainda atordoados com aquele plano em 28 pontos e a tentar, enfim, ele tinha sido acabado nessa manhã de ser conhecido na íntegra, tinha sido publicado na íntegra nesse dia de manhã, enfim, não era exatamente aquilo que se dizia, mas era um plano em muitos aspectos, com muitos aspectos muito negativos, basicamente, no fim, era quase todo pró-russo e muito difícil de aceitar. Nestas últimas horas, temos algumas informações que são para todos os efeitos relevantes. Há a posição de ontem de Putin, que não tem nada de substancialmente novo, porque basicamente ele volta aos seus pontos maximalistas com o detalhe de não ser completamente específico. Quando ele diz os territórios ocupados, que a Ucrânia ainda ocupa, quer dizer, quem está a ocupar é a Rússia, não é a Ucrânia. Aquilo faz parte da Ucrânia. E depois não se percebe sequer se ele se está a referir apenas ao que a Rússia não conseguiu ainda ocupar no chamado Donbass, portanto, designadamente no Oblast de Donetsk, ou se está também a referir-se a umas partes bastante mais substanciais dos oblasts de Zaporizhia e Kherson, que foram ou reconquistadas pela Ucrânia, no caso de Kherson, ou nunca chegaram a ser sequer ocupadas pela Rússia, no caso de Zaporizhia. Bem, há aqui de facto, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque penso que entra por estes dias em vigor uma lei russa que considera aqueles territórios russos. Portanto, foi aprovado no Parlamento, que ele tinha uma data para entrar em vigor e agora vai entrar. Será que ele está a referir-se a isto tudo? Bem, isso nem sequer está previsto em qualquer dos memorandos, nem nos 28 pontos, nem nos 19 pontos, mas, sobretudo, o ponto aqui mais intransponível, na minha perspectiva, é aquele ponto de eu não falo enquanto não houver eleições na Ucrânia, porque isso é um ponto que não... quer dizer, eleições em qual Ucrânia? Na Ucrânia... com as fronteiras que o Putin quer, na Ucrânia pré-fronteiras, há votação naqueles oblasts onde o voto, todos nos recordamos, é controlado pelos russos. Putin diz que é legalmente impossível assinar um documento com líderes ucranianos. Bem, qualquer coisa. A lei russa... Ana Miguel Santos, bom dia. Bom dia, desculpe. A lei russa, de acordo se calhar com a lei russa, que é feita por ele, se calhar não é? Quer dizer, tudo isso tem a ver com isso. Bem, vai haver mais... Nós também sabemos que, do ponto de vista da Ucrânia, há uma repetição do princípio de que não haverá cedência de território e, do ponto de vista das conversações, há a notícia de que vamos ter novos encontros nesta semana que vem, portanto, porventura com até a participação de uma figura aqui um pouco estranha, que é o Viktor Orbán, o presidente da Hungria, não é? Mas há também uma outra notícia das últimas horas, enfim, de ontem à noite, que a mim me deixou bastante desconfortável, porque tem a ver com a Europa. E tem a ver com o facto de a Europa ter congelado contas russas que estavam depositadas num banco na Bélgica e não ter coragem de dizer isto é nosso, acabou-se, vamos resolver alguns dos problemas que estamos a ter, apropriando-nos deste dinheiro, porque há ajudas que estamos a dar e há sobretudo um trabalho de reconstrução que é necessário fazer, e a Comissão Europeia tem andado a tentar encontrar soluções imaginativas e ontem o primeiro-ministro belga escreveu uma carta ontem à noite que é aterradora, basicamente dizer não toquem nisso porque nós temos medo dos russos, assim dizendo de uma forma simples, temos medo dos russos, temos medo que eles depois façam retalhinho de alguma forma, coisa que eles naturalmente vão fazer, só que nós estamos num mundo novo, quer dizer, vamos esquecer a ideia, e isso é um novo que todos temos que assumir, a ideia de que isto vai continuar a ser, foi muito bom, durou 80 anos, período pós-Segunda Guerra Mundial, em que de alguma forma, mesmo durante o período da Guerra Fria, havia algumas regras que se cumpriam, designadamente as regras referentes às fronteiras, por exemplo, ou
as regras relativamente ao uso da força militar nos termos em que ela está a ser usada neste quadro. Havia muitos conflitos, guerras civis, pequenos conflitos regionais, não havia nada, nunca houve nada desta dimensão. E, portanto, há um realinhamento das diferentes potências dos diferentes grupos, e nós não sabemos bem como é que isto acabar e se vamos poder regressar à chamada ordem internacional e à lei internacional como existia antes. Isso tem muitas consequências. Bem, mas antes disso, deixa-me dizer uma coisa que me parece relevante, só para quem não acompanhou toda esta semana, recapitular. Portanto, nós começámos com um plano de 28 pontos. Percebemos, entretanto, que esse plano, que apareceu primeiro na imprensa nos Estados Unidos, num site chamado Axios, enfim, sem todos os detalhes, mas depois com digamos, a sua redação completa, esse plano tinha sido conversado entre Steve Witkoff, que é o enviado de Trump para as negociações, que, deva-se dizer, não saiu mal no Médio Oriente e nem em Gaza, conseguiu ajudar a que se encontrasse uma solução, não foi o único fator, mas foi relevante, e um senhor chamado Yuri Ushakov, que é alguém muito próximo de Putin, que até foi, penso que é um diplomado de Harvard, portanto, aquelas coisas de um lado para o outro, e portanto, e hoje sabemos várias coisas, sabemos que eles andaram a conversar um com o outro, que nessas conversações quer dizer, o que não é normal, portanto, é natural que se mantenham back channels, portanto, canais discretos nestes momentos, e eles seguramente continuaram sempre a haver, mesmo canais que incluíam a própria Ucrânia, porque houve trocas de prisioneiros, por exemplo, nunca deixou de haver troca de prisioneiros nesta guerra. Mais estranho foi a forma como, nessas conversações, o senhor Witkoff, de alguma forma, parecia ser um advogado de Putin e a tentar explicar ao Putin como é que ele convencia Trump, mais do que ser um bocadinho ao contrário, não é? Mas, enfim, veremos o que é que isso significa. Há maneiras aqui de negociar que são muito originais, para não lhes chamar outro nome, porque... e sobre a qual eu creio que não chegou a hora de fazermos o balanço final e completo, porque é muito difícil perceber se o método imobiliário, que é o método usado por Steve Witkoff, é ou não é melhor do que o método diplomático clássico, até porque os métodos diplomáticos clássicos não deram até agora grande resultado em muitas outras frentes, e às vezes os super inteligentes e os super conhecedores conduzem-nos a grandes desastres. Eu hoje de manhã vinha aqui a lembrar-me, por exemplo, do gênio da administração Kennedy que conduziu ao desastre vietnã, chamado Robert McNamara, que era considerado o suprassumo do suprassumo e só fez disparates. Portanto, às vezes as coisas aqui são, passado um tempo, a gente tem que ter um certo cuidado. Depois houve umas reuniões, a Europa reagiu, não se sabe todos os detalhes, mas aparentemente até reagiu com telefonemas duros para Washington. A Ucrânia reagiu a uma intervenção importante feita por presidente Zelensky, que não é só pelo seu conteúdo, é pelo local onde é feita. Ela é feita no mesmo sítio onde ele fez aquela famosa intervenção a dizer: não precisamos de boleias, precisamos de armas. Portanto, tem simbolicamente, é muito simbólico esse momento. Há as reuniões em Genebra, portanto, com a presença de Marco Rubio, já a outro nível, de onde sai um plano já completamente bastante diferente, já com algum compromisso europeu de 19 pontos. Portanto, não é o plano, enfim, que nós todos gostaríamos, mas é um ponto de partida diferente dos 28 pontos. Há também uma ida a Kiev de uma pessoa pouco conhecida até agora, chamada Dan Driscoll, que é um secretário do Exército e que tem muito próximo de J.D. Vance, foram colegas nos Marines, e que julgo também na universidade. Portanto, houve um telefonema sobre cujo conteúdo ainda sabemos muito pouco, que é um telefonema entre Xi Jinping e Trump,
nós nem sabemos quem é que fez o telefonema, quem é que pediu o telefonema, se foi Xi Jinping, se foi Trump, já houve informações para os dois lados. Nós não sabemos se isso aconteceu apenas porque Xi Jinping queria queixar-se da primeira-ministra do Japão, que está a levantar um bocadinho, que está a dizer umas coisas que Xi Jinping não gosta, ou se foi para falar de Taiwan, ou se foi para falar das tarifas, ou se foi para falar de outros temas e do que é que se falou nesse telefonema. Não é normal, não é assim que as coisas não acontecem com esta frequência. E, portanto, e também ao mesmo tempo também temos notícias da Europa de que algumas coisas estão a evoluir na determinação aparente de alguns países. Eu digo aparente porque entre anunciar e fazer vai distância. Por exemplo, a França anunciou que vai voltar a ter serviço militar obrigatório. Se vai conseguir fazer isso ou não, Macron não tem conseguido fazer quase nada daquilo que diz que vai fazer, portanto vamos ver. Para já é voluntário, não é? Bem, um serviço militar obrigatório voluntário é uma coisa um pouco estranha, portanto há ali um caminho, está-se a procurar fazer ali qualquer coisa. A Alemanha, discretamente, apesar de tudo, tem vindo a tomar medidas. Há uma peça ontem no Wall Street Journal que conta o que é que a Alemanha tem vindo a fazer, mas mostra até que ponto a despreparação da Europa era grande. Por exemplo, uma coisa tão simples como isto. No tempo da Guerra Fria, a Alemanha era uma possível frente de batalha, portanto estava ali na fronteira e estava preparada para combater a qualquer altura. E entre essa preparação havia uma coisa que não é assim muito complicada, até pode ser considerada relativamente simples, que é ter aquela rede de autoestradas preparadas para haver aterragens de aviões militares, porque isso pode ser necessário, e, portanto havia uns mecanismos relativamente simples, designadamente fazer baixar os raios, aquelas coisas que são necessárias. Bem, tudo isso foi desconsiderado durante este tempo e neste momento nem sequer algumas pontes têm capacidade para permitir que passem os comboios e os veículos pesados, no caso de ser necessário rapidamente chegar a uma frente de combate. Portanto, há muita coisa que foi acontecendo e agora o que é que pode acontecer? Eu gostava de dizer que nós não vamos ter nunca uma solução simples, na minha perspectiva. Eu não posso estar otimista, seja qual for a evolução que vai haver aqui, porque nem sequer me parece que nós possamos olhar para o que se passou no Médio Oriente, se passou em Gaza, e achar que possamos facilmente, ou mesmo num espaço de tempo relativamente curto, conseguir chegar àquilo que é um acordo para já de cessar-fogo, transitório, com passos. É evidente que cada passo depende do passo anterior, mas que é um caminho. E porquê é que eu digo isto? Porque só há acordos de paz fáceis quando uma parte ganha. Quando há um vencedor claro. E neste momento não há um vencedor claro. Portanto, e sob esse ponto de vista, nós já tivemos momentos diferentes neste conflito, momentos em que a Rússia parecia estar claramente por cima, os primeiros semanas, depois em que a Rússia parecia estar claramente por baixo, o verão e o princípio do outono de 2022, quando foi a recuperação pela Ucrânia dos Oblasts de Kharkiv e parte do Oblast de Kherson. E, portanto, e depois aquela esperança de que iria haver uma ida por aí abaixo até à Crimeia, que não aconteceu, como todos sabemos, independentemente de discutirmos porque é que correu mal ou correu bem, não aconteceu, e agora temos um bocadinho a sensação que as coisas estão a ocorrer um pouco ao contrário. Isto é, que a pouco e pouco, com um custo humano brutal, a Rússia, apesar de tudo, está a avançar. Não com a velocidade que deseja, não com a profundidade que anuncia, com um tempo quase eterno, em termos de coisas, mas estamos a falar de 100 metros por dia, 120 metros por dia, coisas assim no género, e há sempre discussão todos os dias até que ponto é que, por exemplo, Pokrovsk está ou não está já totalmente controlada, aparentemente não está, e até que ponto é que essa região depois consegue ou não consegue defender-se, caindo ou acabando a resistência na cidade em si. Mas estamos a falar de uma batalha que dura 18 meses, coisa assim do género. Começou há praticamente 1 ano e meio. Para a desproporção de meios que tem a Rússia e a Ucrânia, não era expectável que isso acontecesse desta forma. Aparentemente está a haver avanços russos mais rápidos na zona de Zaporíjia, e, portanto, muitas pessoas dizem, muitos analistas dizem,
Putin acha que finalmente está por cima e por isso não vai negociar. E que, portanto, vai conseguir finalmente a vitória militar que espera. Eu não sou analista militar, não sou capaz de fazer essa avaliação, tendo a desconfiar destes otimismos, até porque sabemos que as tropas russas no terreno não contam toda a verdade através dos canais hierárquicos, porque aquilo é sempre necessário manter o presidente contente, mas independentemente disso, há também uma outra discussão que nós, nesta altura, também não temos completamente clara, que é saber se aquilo que muitas pessoas dizem, a Ucrânia está a perder vontade de combater. Nós vamos ter aqui connosco o Rei Pedro Antunes, o juiz do Observador, um dos juízes do Observador que está na Ucrânia. Já estive a ouvir a história do dia que é com ele hoje de manhã, e não é a percepção que ele está a ter. Ele esteve em Lviv e Kiev, não é a percepção que ele está a ter daquilo que é o estado de espírito, mas há sinais ao mesmo tempo de alguma inquietação. Por exemplo, pessoas que de alguma forma tentam fugir ao serviço militar, há uma taxa de deserção muito elevada nesta altura, portanto há sinais que não são os melhores de todos, mas ao mesmo tempo há outra coisa que temos de ter em consideração, que é, ao fim de quase 4 anos, parece que finalmente a economia russa e o fonte de financiamento da Rússia está a dar sinais de fraqueza, de falhar. Quer dizer, o grande fonte de financiamento é o petróleo, e os Estados Unidos anunciaram sanções em relação a certas empresas de petróleo, e isso parece estar a ter já efeito, porque, por exemplo, a Índia deixou ficar alguns petroleiros ao largo e não os descarregou para as suas refinarias, porque tem receio que depois haja outras consequências. O próprio preço a que o petróleo está a ser vendido já não é muito competitivo para o custo da sua extração na Sibéria, que é de onde ele vem. Portanto, esta equação, que era a equação fundamental para manter, que permitiu à Rússia assobiar para o lado com as sanções europeias, não estará a correr tão bem como isso. Mas há aqui uma coisa, números que eu soube ontem, que me deixaram boca aberta e que tem mais uma vez a ver com a Europa. A Europa, nestes 3 anos e meio, canalizou muito dinheiro para a Ucrânia, mas pagou mais em importações de energia à Rússia do que o dinheiro que canalizou para a Ucrânia, por incrível que isso pareça. Portanto, o que é um sinal, enfim, das grandes, enormes debilidades e fraquezas da Europa. Para acabar, para não demorar muito mais tempo, queria só chamar a atenção ainda para outro aspecto. Não tendo nós um vencedor claro, quando isso acontece, por regra, e mesmo às vezes quando há um vencedor claro, por regra, conseguir chegar a algo mais que um cessar-fogo. Eu recordo-me que, não sei se em 2020, logo no princípio, aqui num programa do Contracorrente, levantei a hipótese de eventualmente tudo isto acabar numa linha de cessar-fogo que se mantivesse durante muito tempo, como acontece noutros conflitos. O caso mais conhecido é a Coreia do Norte e Coreia do Sul, que está lá 71 anos, já foi, ou 70 anos, a linha de cessar-fogo, portanto já está, e pronto, sabemos que sobretudo do lado da Coreia do Norte continua a haver escalada militar, mas não houve novamente uma guerra aberta, e portanto, mas também não há paz, portanto nunca houve um acordo de paz. Houve um texto que eu li nos últimos tempos que me deram uma ideia, que sonharam que isto às vezes é difícil, e que as pessoas têm que ter a noção de que leva tempo. Por exemplo, o acordo, a proposta de acordo de paz do presidente Wilson para a Primeira Guerra Mundial, entre isso e o amistício passou 1 ano, 10 meses e 25 dias. Portanto, o amistício, primeiro as negociações do amistício na Guerra da Coreia, portanto, depois temos a seguir, não houve ainda paz final, mesmo assim levou 2 anos e 17 dias. Apenas o amistício.
As negociações para acabar com a guerra do Vietnã, com o Kissinger, outra figura maior das nossas diplomacias, levaram 3 anos, 5 meses e 24 dias. E mesmo aquilo que aconteceu entre o fim da guerra de Yom Kippur e o único acordo de paz que se assinou a seguir, que foi o acordo de paz entre o Egito e Israel, a distância temporal é 5 anos, 5 meses e 1 dia. Portanto, isto leva tempo. Isto leva tempo mesmo. Quer dizer, eu creio que, e aqui mais uma vez temos uma grande diferença de perspectivas, um cessar-fogo já seria muito bom. A seguir a um cessar-fogo, se pudéssemos ter um armistício também. Um acordo de paz, porventura, se quisermos ter quer dizer, qualquer acordo de paz definitivo, eu custa-me dizer o que vou dizer a seguir, qualquer acordo de paz definitivo com a atual situação de terreno implicará sempre haver a consagração da perda de território pela Ucrânia. Porque não se vê não se vê forma de ser de outra forma. Um cessar-fogo, um armistício permitiria congelar o problema. Portanto, um cessar-fogo primeiro, um armistício a seguir, permitiria congelar o problema e porventura chegar a uma altura em que os protagonistas, sobretudo do lado da Rússia, tivessem outra perspectiva e fosse possível resolver aquilo de outra maneira. De outra forma, de outra maneira. Até porque isto são coisas que, digamos, da nossa mentalidade pós-Segunda Guerra Mundial são difíceis de aceitar. A verdade é que nunca, naquela zona da Europa, a paz foi conseguida a seguir à Segunda Guerra Mundial fazendo coisas que hoje são inaceitáveis, que é transferir populações. Portanto, os polacos saíram da zona de Lviv e foram para aquilo que era a Alemanha. A Alemanha recuou 200 km para leste e há muitos alemães que ainda mantêm a memória das suas... Não só aí, como nos Sudetas. Eu já encontrei alemães que me contaram que, já crescidos, tinham ido ver a casa que era dos pais nos Sudetas, por exemplo. Portanto, mas pronto, acabou. Nenhum deles estava a tentar voltar aos Sudetas. E estou a falar da Alemanha, mas... há imensas outras coisas, mas quando isso não foi feito, muitas vezes deu guerras outra vez. Na Jugoslávia deu uma guerra como deu, e também não estará completamente resolvida. Bósnia e Herzegovina é um país inventado, ali, artificial em muitos aspectos. O Kosovo ainda continua numa situação em que muitos países do mundo não reconhecem sequer a sua existência, e podíamos continuar. O que é que se pode fazer com aquela zona onde boa parte da população, algo que se notava nas votações que houve sempre nas eleições ucranianas, há uma população russófona, para não dizer russa. Quer dizer, isso é complicado. É complicado e se calhar precisamos de mais tempo para poder resolver isso. Isso não é aquilo que nós gostamos, porque habitualmente o que gostamos é situações de misturas de populações, de tolerâncias, toda a gente viver naturalmente, mas ali com a história que existe e com algo que é muito, muito, muito relevante, que é, não são só memórias longínquas. No Contracorrente 2, na história do dia 2, tanto o Rui Pedro como a Teresa Abcacis retratam muito bem algo que é muito importante, que é, para os ucranianos, os mortos estão ainda a ser enterrados nos cemitérios. E, portanto, para eles não é uma coisa que ficou lá para trás. É uma coisa que lhes dói todos os dias. E, desse ponto de vista, imaginar que eles podem dizer morreram para nada é muito complicado.